São os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Abra as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu quero desde já agradecer ao Senhor por esta oportunidade que é cabido a nós à noite deste dia. Falar do nosso Senhor e Salvador Jesus é um privilégio, é uma honra falar de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida da igreja que se faz presente. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, nossa pastora, da qual não pôde estar aqui, mas eu creio que da onde ele estiver está intercedendo por este culto, e o Espírito Santo de Deus já se faz presente em nosso meio. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 6 também, no versículo 16, ele diz que o nosso corpo é morada do Deus vivo. Aleluia. Então, sem sombra de dúvida, o Espírito Santo já está aqui neste lugar. Ele habita neste lugar, ele vai falar conosco neste lugar, como ele já vem falando através dos louvores, através da oração, ou seja, através de todo momento da liturgia deste culto, através do testemunho. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu sogro e da minha sogra, que estão ali atrás, o irmão Domingo e a irmã Expedita. Eu sempre digo que eu não tenho sogro, nem tenho sogra, eu tenho pais. São quase 19 anos, poucos meses que falta agora para completar 19 anos. E eu sempre falo, quando eu passo, que eu não tenho minha sogra como mãe. Eu só pergunto, não tem sogra? Não, tenho mãe. E ela é uma mãe para mim, é de oração, conselheira, e sempre procura nos entender e aconselhar e também exortar quando é preciso exortar. Eu louvo a Deus pela vida da Dita, do irmão Domingo, e olha aí, irmão, porque se for da vontade de Deus, no ano que vem estou vindo de Palmas para morar aqui em Brasília. A minha sogra tem casa aqui também, aqui, próximo a mim. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus filhos, que louvaram o Senhor, o Adiel, desde pequenininho, né? Desde os 6, 7 anos. Eu pegava eles, voltava no sofá, de solta o playback aí, bota eles para cantar. Eu chorava, louvava chorando, mas eu coloco para louvar. Hoje está aí ouvindo os frutos, né? Colhendo fruto, vendo meus filhos na presença do Senhor, na casa do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Irmãos, nós vemos aqui 2 versículos que é bastante conhecido pelos leitores da palavra do Senhor. E nesta noite eu quero exaltar nada mais, nada menos do que o nome de Jesus, porque de fato Ele é a pedra principal da esquina. Ele é aquele a quem nós estamos alicerçados, firmes. Ele é aquela árvore que nós estamos arraigados nela, aquela videira verdadeira. Então somente Jesus nesta noite é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o evangelista João, um homem que teve uma intimidade muito grande com o Senhor Jesus, um homem que teve a ousadia e o privilégio de encostar o seu rosto sobre os peitos de Jesus, um homem que presenciou todos os fatos históricos dos milagres de Jesus,
desde o primeiro milagre do capítulo 2 do Evangelho de João, o milagre em Caná da Galileia, até a exceção de Jesus aos ares. João foi o único dos discípulos que permaneceu presente até o momento da morte, da expiração de Jesus na cruz do Calvário. E ele é tido como um apóstolo amado, porque João era carinhoso, era apaziguador, João era muito atencioso, João queria estar sempre onde Jesus estava. Por isso ele escreveu alguns livros, como este livro do Evangelho que leva o seu nome. Escreveu também as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, e teve a honra e o privilégio também de receber a revelação do Apocalipse e escrever coisas que o meu coração, que a nossa mente não pode alcançar, mas é aquilo que Deus tem preparado para a igreja. Irmãos, a qualquer momento esse planeta, esse globo terrestre, a terra, quando me falo em terra, me refiro à raça humana, perversa e pecadora, vai entrar no maior colapso da história, no maior desespero, na maior catástrofe da história, quando a igreja for arrebatada da terra. Eu acredito que não tem mais nada para acontecer para Jesus vir arrebatar a igreja, porque vocês ligam os meios de comunicação, que seja rádios, que seja televisão, que seja Facebook, que seja YouTube, TikTok, Instagram e coisas parecidas, nós vamos encontrar coisas que apontam para a volta do Senhor Jesus. Não é tempo, igreja, de nós brincarmos e cochicharmos em 2 pensamentos. É tempo de nós estarmos focados na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus, porque a qualquer momento esse céu vai se rasgar e a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada da terra. Mas sabe o que a Bíblia nos diz? É que Jesus ele esteve presente desde o princípio, ou de fato ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E João escreve no capítulo 1 dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo era Deus. A palavra verbo no grego quer dizer logos, não é isso? Quer dizer logos no grego. E essa palavra ela quer dizer discurso, ela quer dizer razão, ou quer dizer palavra. Jesus se fez presente em toda a manifestação de Deus aqui na terra. Ele se fez presente na criação do homem. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele se fez presente quando o homem se corrompeu e procuraram construir uma torre para chegar até o topo dos céus, e na sua mente, nos seus corações diziam: nunca mais nós vamos morrer com água, que Deus possa destruir o planeta com dilúvio novamente, mas nós escaparemos. E Deus ouve essa intelectualidade do homem, diz para o Filho novamente o Espírito Santo: desçamos e confundamos a língua do homem. E assim aconteceu. Jesus também esteve presente com a Trindade quando foi ter com João Batista lá no Rio Jordão para ser batizado pelo profeta João. E quando ele é batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz que após Jesus ser batizado, uma voz ecoou do céu, o Espírito Santo de Deus desceu em forma de uma pomba, pousou-se sobre a cabeça de Jesus. A voz do céu ecoou dizendo: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Deus estava dizendo: é o meu filho a quem eu tanto amo e a quem eu acredito que ele cumprirá com a obra que eu confiei em suas mãos aqui nessa terra. Mas que obra é essa, meu amigo? É de resgatar o mais vil pecador que fosse, ou quem seja o homem, trazer novamente para a presença de Deus.
E João escrevendo isso, uma coisa me chama bastante a atenção, a forma das manifestações de Jesus. Porque se você pegar o livro de Hebreus, o escritor vai escrever no capítulo 13, no versículo 8, dizendo: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele é o começo, ele é o meio e ele também é o fim. Jesus é o começo, o meio e o fim. Sabe o que me chama a atenção? É que ele aparece lá no passado. Ele apareceu, e a forma da aparição de Jesus no passado, ou seja, como o próprio Deus, e ele se manifesta de uma forma tão extraordinária na vida dos homens, que para nós nesses dias atuais é uma coisa muito absurda de acontecer. Por exemplo, quando Jesus se manifestou no passado, era uma manifestação de Deus, era uma revelação de Deus, ou era a expressão do próprio Deus, quando Jesus se manifestava no passado. Por exemplo, quando ele apareceu para Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, no versículo 11, quando Deus diz para Abraão: Abraão, suba as montanhas de Moriá e leva Isaque para sacrificá-lo para mim. E Abraão, ele vai em obediência a Deus, mas quando ele chega no monte Moriá, que ele vai esmolar o seu filho Isaque, o Deus aparece em forma de teofania, ou seja, Jesus Cristo aparece escondido atrás de um anjo, numa manifestação de um anjo bradando, dizendo: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque eu sei que agora você temes a Deus. Outra forma da aparição de Jesus no passado foi quando ele foi ter com Gideão, lá no capítulo de número 6, no versículo 11. Gideão estava no lagar, malhando o trigo, para libertar o seu povo, a sua família dos medianitas. E o anjo do Senhor ainda vai dizer: homem valoroso, levanta-te e põe, porque o Senhor é contigo. Outra manifestação de Jesus Cristo lá no passado, está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, e no versículo 2, quando certa feita Moisés apacentar as ovelhas de Jetro, seu sogro, nas montanhas, e quando chega a parte, Moisés se ausenta, e de repente há uma manifestação de Deus em forma de uma teofania. Deus se manifesta no meio de uma sarça ardente, e Moisés, como era homem corajoso e valente, procurou se aproximar-se da sarça para saber o que realmente estava por trás dela. E quando ele se aproxima da sarça, ele ouviu uma voz dizendo: Moisés, não chega para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é um lugar santo. Aleluia! Todas as vezes que entramos na casa do Senhor, precisamos tirar as nossas sandálias, porque esse lugar é santo, esse lugar é puro, esse lugar há uma manifestação do próprio Deus neste ambiente. Aleluia! Sem sombra de dúvida, Jesus, ele foi o maior homem da história a pregar o Evangelho. Mas, irmão Leonino, como assim? Sim, ele foi o maior, foi ele que deu início à pregação do Evangelho. Por isso ele se manifestou de várias maneiras no passado, em forma de anjo. Não é um anjo qualquer, era o anjo do Senhor. Ele se manifestava desta forma para os profetas, ele se manifestava para os juízes, ele se manifestava para os reis em forma de teofania. Naquela época, Deus falava com o povo através de revelações, através de visões,
e através de sonho, mas nós somos bem-aventurados, porque nos dias, na época, do tempo da graça, Ele se manifesta no nosso meio, através da pessoa bendita do Espírito Santo, e o mundo não pode, não compreende o que eu e você sentimos, porque somente quem tem a graça e a presença do Espírito Santo no seu coração pode se alegrar dessa forma. É por isso que falamos em línguas estranhas. É por isso que quando nós oramos, a enfermidade sai. É por isso que quando nós oramos, o demônio bate em retirada. É por isso que quando nós intercedemos, o povo de Deus recebe a sua vitória. É porque agora no tempo da graça houve uma manifestação diferente. O Filho desceu a essa terra, esvazia o seu trono de glória e vem morrer neste mundo. Ele sofre morte, e morte de cruz. Ele foi amaldiçoado, ele foi apedrejado, ele foi crucificado. Tudo isso por causa de mim e por causa de vocês também. E muitas das vezes nós somos ingratos a Deus, ingratos ao Senhor. Não procuramos ser reconhecedores da morte redentora de Cristo no Calvário. Eu sou amante da palavra do Senhor. É por isso que todas as vezes que eu leio o Evangelho de João e presencio os fatos histórico literal da manifestação do Filho de Deus nesta terra, o meu coração se alegra, minha alma se alegra, e eu sempre digo: muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim no Calvário e ter me resgatado do charco de lodo, do mundo de treva, e ter feito de mim príncipe da glória, ter feito de mim co-herdeiro do céu. Nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque muitos hoje deitaram na noite de ontem e não levantaram mais no dia de hoje. Muitos deitaram na noite de ontem e hoje estão acamados, amanheceram em cama, em leito, em cadeiras de roda, e vocês estão aqui perfeitamente para adorar aquele que vive. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é a manifestação de Deus no passado, mas no Novo Testamento Jesus se manifestou de uma forma tão linda. Sabe por quê? Porque quando ele aparece a Moisés no capítulo 3, versículo 2 do livro de Êxodo, ele vai aparecer a Moisés como um grande eu sou. E esse é o título que somente Jesus pode bater no peito e carregar consigo. Porque de fato eu não posso dizer que eu sou, que eu sei, que eu faço, porque sem Cristo, sem a presença dele, não somos ninguém. Somos apenas pó, seres humanos em fracasso. Mas como nós temos e colocamos Cristo na frente em tudo quanto formos fazer, nós vamos obter sucesso e vitória, porque nós estamos colocando o general de guerra na nossa frente e decretando que sem ele nós não podemos vencer a guerra. Aleluia! Jesus, ele é o princípio, meio e o fim. No Apocalipse capítulo 22, no versículo 13, ele vai dizer: eu sou a Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Não adianta nesta noite eu usar aqui alguns homens que foram históricos, que tiveram a ousadia de escrever algumas frases, alguns livros, colocando Jesus em suas literaturas. Mas nesta noite eu quero somente exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque quem morreu por mim no Calvário foi Ele. Porque quem morreu por mim no Calvário não foi John Wesley. Porque quem morreu por mim no Calvário não foi Flávio José. Porque quem morreu por mim no Calvário não foi John Kennedy. Porque quem morreu por mim no Calvário foi Jesus Cristo. John Kennedy morreu e ele vai ressuscitar. John Wesley morreu,
que ele está presente desde Gênesis ao Apocalipse. Porque lá no livro de Isaías, capítulo 43, no versículo 11, ele se apresenta como Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Ele aparece como Salvador do povo de Israel. No capítulo 43 de Isaías, versículo 13, ele se apresenta como aquele que, quando entra em provisão do seu povo, ninguém pode detê-lo. Ele se apresenta de várias maneiras para o seu povo. Aleluia. No capítulo de número 4, ele se apresenta para a mulher samaritana de uma maneira tão manifesta. Quando a mulher samaritana, no capítulo 4, no versículo 25, ela diz: eu sei que o Cristo, que o Messias se chama o Cristo, quando ele adivinha, ele há de nos ensinar como adorar. E Jesus, no versículo 26 do capítulo 4 do Evangelho de João, diz: eu sou, é eu que falo contigo. Aleluia. No capítulo 6, ele se apresenta como o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 42, ele se apresenta como o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, ele apresenta como: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é a água que sacia o crente. Aleluia. No capítulo 8, ele se apresenta como no princípio, muito antes do patriarcas existir, ele já era. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, ele está dizendo: em verdade, eu digo, muito antes que Abraão existisse, eu já era. Jesus estava dizendo: vocês têm o hábito de buscar nos livros dos antigos, mas não sabem vocês que eu existi antes dele. Eu já existia há muito tempo antes deles. Jesus estava dizendo e se manifestando que ele era a própria existência de Deus no meio do seu povo. No Evangelho de João ainda, no capítulo de número 10, no versículo de número 9, ele se apresenta como a porta que salva o pecador. Eu sou a porta, aquele que entra por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. No mesmo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, ele se apresenta como um bom pastor. Eu sou um bom pastor, e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Sabe por que naquela época o bom pastor dava sua vida pelas ovelhas? É porque eles amavam. E sabe quando os pastores saíam para resgatar a ovelha perdida? Quando eles encontravam as ovelhas perdidas, ou tiravam das garras dos lobos, das feras daquela época, e aquela ovelha dava trabalho para o seu pastor, e com medo de colocar as demais em perigo, eles pegavam as pernas, as patas das ovelhas, quebravam, deixavam aleijada ali no lugar de aprisco, mas para que elas não pudessem mais voltar e se perdê-la. Sabe por quê? Muitas das vezes tem crente dentro da igreja surdo, tem crente dentro da igreja mudo, tem crente dentro da igreja deficiente físico, tem crente dentro da igreja usando a boleta, cadeira de roda, deitado em cama. Sabe o que é isso? É porque o Senhor não quer perdê-lo para as garras do inimigo. Mas não se preocupe, porque no último arrebatamento da igreja, quem é cego vai estar enxergando, quem é aleijado vai entrar perfeitamente, porque a Bíblia diz que nós seremos como ele é. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele se apresenta como a vida. Quem não se lembra quando Marta e Maria foi ter com Jesus desesperada, porque mandaram a notícia para Jesus que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, e Jesus levou 4 dias para chegar em Betânia, mas ele sabia que ali iria haver a manifestação da glória do Pai. Ele passa 4 dias para chegar em Betânia, e quando ele chega em Betânia, Marta, desesperada, toda atribulada, como sempre foi ter com Jesus Cristo e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus: tudo bem, teu irmão há de ressuscitar, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E quando disseram para Maria, o teu amigo de Lázaro estava fora, Jesus está chegando. Maria foi toda tranquila:
você com o coração muito triste, porque de fato perdeu um irmão querido, perdeu um ente querido, alguém que estava ali do seu lado. E quando foi ter com Jesus, disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, meu irmão há de ressuscitar. Imagina Marta dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Sabe por que Marta estava dizendo isso? É porque uma certa feita Marta convidou Jesus para ir ter na casa dela. E quando Jesus foi para a casa de Marta, Marta foi na cozinha, lavando na louça, cuidando dos afazeres domésticos, deixando Jesus ali sozinho na sala com o discípulo. Mas Maria se assentou na presença de Jesus e começou a ouvir os seus ensinamentos. Imagina Marta dizendo: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã venha ajudar, fique no meio de vocês. Jesus disse: Marta, a melhor parte Maria escolheu é esta, ninguém pode tomar dela. Maria estava ciente de que Jesus tinha poder para ressuscitá-lo, o seu irmão Lázaro. E quando chegou em Betânia, no capítulo 11, versículo 25 do Evangelho de João, e aí de repente Jesus disse: eu sou a vida e a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Aleluia! Jesus é o digno de ser exaltado. Jesus é o único digno de ser exaltado. Sabe o que me chama a atenção? É que lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse para o discípulo, no Evangelho de João, capítulo 1, 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Os discípulos estão ali e disse: não se turbem os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: eu vou para o Pai preparar-vos lugar. E quando eu chegar lá, que preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. É como se eu estivesse lá perdido, dizendo: olha, há tanto tempo vocês estão comigo. Vocês foram comigo no casamento em Caná da Galileia, aonde eu transformei água em vinho. Vocês foram comigo lá quando eu fui ressuscitar Lázaro em Betânia. Vocês viram quando eu ressuscitei o filho da viúva. Vocês viram quando eu dei visão para o cego. Vocês viram quando eu disse para o paralítico: levanta e anda. Vocês viram muitos enfermos sendo curados, muitas pessoas mortas sendo ressuscitadas. Ainda pergunta que ainda disse que não sabe o caminho e do pão para onde vais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outra porta de escape para o homem. Só Jesus Cristo é a porta de escape para o homem. No passado, o homem levava um ano para ter os seus pecados perdoados. Quando o sacerdote entrava no lugar santo e depois entrava para poder queimar o incenso, até que a fumaça chegasse às narinas de Deus, e depois de um ano teria os seus pecados perdoados. Mas Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote que intercede pela igreja, ele morreu e ali no Calvário expirou de braços abertos, pegou na mão do pecador, pegou nas mãos de Deus, dizendo: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas a minha missão de resgatar o pecador se foi cumprida. É por isso que aqui nós estamos, aleluia, gritando como loucos. Eu sei que não tem ninguém surdo, mas foi pela loucura da pregação que nós fomos salvos. Paulo disse que foi pela loucura da pregação que nós fomos resgatados. O mundo não compreende o que eu e você sentimos. O mundo não sente o que eu e você estamos sentindo. Mas o mundo vai sentir o que eu e você não sentimos, porque nós estamos na presença e na casa de Deus. O mundo vai entrar em tristeza,
Então pregue e apresenta a Cristo ao mais vil pecador, de pessoas que você encontrar. Não perca tempo, não desperdice a oportunidade. Ontem mesmo lá no meu emprego, nós fomos para o depósito, tem 2 rapazes que não são crentes, um é afastado. Eu disse: senta aí porque eu vou pregar para vocês agora. Senta aí que eu vou pregar para vocês agora. E peguei ali uns 5, 10 minutos de eloquência, já que eu estou pregando aqui, irmãos, mas falei de Jesus. Agora, se o Senhor quiser arrebatar a igreja, quiser nos levar e quiser levar vocês, problema de vocês, mas o Evangelho está sendo semeado, o Evangelho está sendo pregado, e a pessoa principal de ser exaltada é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus veio a esse mundo. Jesus veio a esse mundo e sofreu por causa de mim, por causa de você. E às vezes sentimos melhores do que todo mundo. Somos todos iguais. Sentimos a mesma presença. O mesmo Espírito que habita no presbítero Wagner habita dentro de mim. O mesmo Espírito que habita dentro do coração do pastor Valmir habita no coração da igreja também. Somos todos iguais. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, quando veio a esse mundo, Ele tomou a forma de servo. Mesmo sendo Deus, mas não usurpou querer ser igual a Deus, mas preferiu ser como ser humano, como eu e como você. Sabe o que me chama a atenção lendo a Bíblia? É que Jesus, como homem, ele nasceu de uma virgem, debaixo de uma estribaria e colado e posto dentro de uma manjedoura. Mas como Deus, ele foi recebido no céu e se assentou à direita do Pai. Como homem, ele foi até o Calvário, morreu como homem, mas a Bíblia diz que como Deus ele ressuscitou, e a morte não pôde parar Jesus Cristo, porque ele é o Rei, o único Rei. Sabe o que me chama a atenção, Wagner? É porque nas redes sociais, todas as vezes que lembram da morte de Michael Jackson, o rei das músicas pop, eles lembram, o rei das músicas pop. Não sabe eles que Michael Jackson está morto, só restam seus restos mortais, está ali para ressuscitar e apresentar-se, eu não sei, diante do juízo de Deus. Outros titulam ali, o rei também das músicas rock, o rei das músicas rock, e ali está morto também, resta os seus restos mortais. Mas o rei que eu e você servimos, ele não está morto, ele está vivo. Está lá o letreiro do sepulcro em Jerusalém, ele não está aqui, ele ressuscitou. Foi o que o anjo disse para Maria e Maria Madalena: o que vocês procuram entre os homens, ele ressuscitou, ele está vivo para os séculos dos séculos. O que você diria para o mundo se perguntasse quem é Jesus para você? Às vezes nós se envergonhamos do Evangelho. Aleluia. Às vezes nos envergonhamos do Evangelho em determinados ambientes aonde entramos. Pergunta se nós somos crentes. E nós dissemos, somos frequentadores. Não carregamos a Bíblia, não damos testemunho de que realmente quem é Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também vos confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também vos negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que vencer, assim como eu venci e me assentei à direita de meu Pai, aquele que venceu também farei que se assente comigo no trono de meu Pai. É questão de tempo. Jesus virá arrebatar a igreja. É questão de tempo. Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Nós estamos na expectativa que o arrebatamento possa acontecer ainda hoje.
Nós estamos na expectativa de que o arrebatamento a qualquer momento o céu vai se rasgar, a trombeta vai soar, os que dormem em Cristo vai ressuscitar primeiro, e depois nós que ficarmos vivos vamos subir nos ares com um corpo de glória, o mesmo corpo de Cristo, encontrar os que dormem no Senhor e junto entrarmos no céu. Aleluia. Essa é a expectativa da igreja. A minha expectativa não é correr atrás de um veículo novo, de uma casa nova. A minha expectativa nesses últimos dias é aguardar a volta do Senhor Jesus. Acontecimentos estamos vendo em todo o globo terrestre. Os nossos irmãos estão morrendo por causa do Evangelho. Os nossos irmãos estão sendo esfolados vivos. Os nossos irmãos estão sendo queimados vivos. Os nossos irmãos estão sendo colocados dentro de jaulas vivos e jogados dentro do mar. Os nossos irmãos estão perdendo suas digníssimas esposas e filhos por causa do Evangelho. E nós, nação brasileira, estamos aqui acomodados. Eu vou no culto no dia que eu quiser. Tem escola bíblica dominical, esse domingo eu não vou no outro. Tem culto da vitória, profética, eu não vou nessa quinta, eu vou na outra. Mas tudo isso aqui, irmão, tudo isso aqui, quando nos aproximamos de Deus, nos entramos na convicção e na manifestação do Espírito Santo, para que quando o dia mau chegar, nós estejamos preparados para resistir aos dias maus. Ei, crente, a igreja ainda vai ser perseguida. Nós não somos melhores do que os irmãos do passado. Nós não somos melhores do que Pedro, que foi morto de cabeça para baixo. Nós não somos melhores do que aqueles irmãos que tiveram suas vidas ceifadas lá no Coliseu, e os povos romanos batendo palma, achando bonito aquilo ali, vendo as nossas crianças, criancinhas, as esposas, os anciões sendo rasgados por leões. Aquilo para eles era motivo de alegria, motivo de se divertir. Nós não somos melhores do que aqueles irmãos. Se eles morreram daquela forma, e nós somos a semente dos homens que morreram nas arenas, que morreram nos calvários, que morreram pregando o Evangelho, se prepara a igreja também, para que quando os dias maus chegar, possamos estar preparados, porque tem mais vidas que contam comigo e com você. Tem vidas que contam contigo. Os jovens contam contigo. A tua família conta contigo. Os teus familiares contam contigo. Os nossos familiares contam conosco, porque Ele olha para nós como exemplo. Eles olham para nós como um exemplo de servos e servas do Senhor. Mas o mundo lá fora procura nos envergonhar de todas as maneiras, tentando nos tirar da presença do Senhor. De todas as maneiras o diabo tenta. De todas as formas ele tenta parar o homem e a mulher de Deus. Ele tenta entristecer o nosso coração, mas ele não vai conseguir, irmãos, porque nós estamos com o nosso coração firmado nessa rocha que é Jesus Cristo. Nós estamos com o nosso coração, irmão, firmado nessa pessoa bendita de Jesus, e não vamos abrir mão dela por nada. Ei, o que o mundo pergunta para você lá fora, quem é Jesus para você? Eu sempre digo, viu, Wagner? Quando me perguntam, eu respondo na cara de pau, na ousadia do Espírito Santo. Doa em quem doer. Pergunta quem é Jesus Cristo. Pergunta quem é, da onde ele surgiu, quem é ele para você, qual é a manifestação dele. Se perguntar para o doente quem é Jesus Cristo, para o doente ele é a cura. Se perguntar para o enfermo, ele é o médico. Se perguntar para o príncipe, ele é o rei para o príncipe. Se perguntar para o carcereiro, o que vai dizer que ele é o advogado para o carcereiro. Se ele perguntar para o advogado quem é Jesus Cristo para você, o advogado vai dizer que ele é o justo juiz. Se perguntar para o juiz quem é Jesus para eles, ele vai dizer que ele é a justiça. Se perguntar para o rei quem é Jesus Cristo para eles, ele vai dizer que Jesus Cristo é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Em breve Jesus vai voltar, igreja. Em breve Jesus vai voltar. Não é tempo de nós procurarmos pregar bonito, cantar bonito,
mas vamos apresentar o melhor para Deus, que seja do coração puro, mente pura. Eu sei que muitas das vezes quando entramos aqui, ministramos com o coração arrasado, louvamos com o coração arrasado, mas o Senhor conhece e sabe tudo. O Senhor conhece e sabe tudo. Deus sabe as lágrimas de cada crente que é derramado a cada instante, a cada momento. Porque todas as vezes que a tua lágrima é derramada, ela é colhida e é levada até o trono de Deus. E quando chega no trono de Deus, eu acredito, se o homem, na sua fraqueza, eles conseguem criar grandes laboratórios. Imagine Deus, que é o dono da sabedoria, que deu sabedoria para o homem. Eu digo também que no céu tem um grande laboratório onde o anjo leva a minha, as nossas lágrimas. E quando tu é colhido no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e quando leva no laboratório de Deus e começa a ficar uma por uma outra, e ele vai dizer: essa lágrima aqui é do Wagner, eu conheço, o meu filho está precisando de uma resposta, vai lá, leva a resposta para ele. E quando olha para outra lágrima, bem misturada, sabe que essa lágrima aqui é do pastor Valmir, é do Valmir, eu vou lá, dentro do Valmir e preciso dessa bênção. E quando chega lá, ouve a tua lágrima, ouve a minha lágrima, diz a lágrima dos meus céus e da minha serva. Jesus conhece a minha e as tuas lágrimas, a minha e a sua necessidade. O segredo é somente exaltar o nome de Jesus. Existia um hino das Irmãs que diz assim: J-E-S-U-S, este nome o inferno estremece. Nelson Ness, quem conheceu o Nelson Ness? Esse nome tem poder, o diabo bate em retirada. Foi Jesus que venceu a morte no inferno. Foi Jesus que foi no inferno e está com a chave da morte do inferno em suas mãos. É por isso que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a tua e a minha oração. É por isso que o diabo muitas das vezes quer tragar aquela pessoa que nós temos colocado na mão do Senhor. E ele vai dizer: olha, quase eu morri ontem, o Senhor me deu um livramento ontem, quase que eu me fatei ontem, quase ficou. Mas Deus deu a vitória para o povo de Deus através das nossas orações. E foi grande o triunfo de Jesus por mim e por você. É tão gratificante louvar o nome do Senhor. É tão gratificante falar de Jesus. É tão bom enaltecer o nome desse Cristo tão poderoso, porque Ele tem poder, e Ele deu poder para nós. Eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Mas Ele disse: não alegremos pelos demônios inventados da voz, mas alegrai-vos pelo vosso nome estar escrito no livro da vida. O que vai me dar a garantia de salvação é o meu nome escrito no livro da vida. Será que nós temos a certeza, a convicção de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida? Está aqui dentro, está pregando fora, está viajando, é bom demais. Mas o importante é termos os nossos nomes escritos no livro dos céus. Porque pode abrir vários livros no dia. Pode abrir o livro das obras, eu fiz muita caridade. Pode abrir sim os livros, a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Pode abrir outros livros, o livro da consciência, o livro de tudo quanto o homem tem feito. Mas quando chegar no livro da vida e não achar lá na letra E o nome é humilde, o que vai ser de mim? Porque só eu comparecer no juízo final, já é a certeza que meu nome não está escrito no livro da vida. Por isso eu luto todo dia contra o pecado, para que meu nome continue atado no livro da vida. Eu sempre oro: Senhor, não risque meu nome do livro da vida, porque Ele é a garantia de eu ir morar na eternidade contigo. E lá nós teremos um novo nome, que eu e você não sabemos que nome é esse. Mas o novo nome está preparado, e um novo cântico vai ser colocado em nossos lábios. Eu sei que é um cântico de triunfo, eu sei que vai ser um cântico de vitória.
porque a igreja militante está marchando. Aleluia. Nós estamos marchando em direção ao arrebatamento da igreja. Antes pregava que o arrebatamento está aí, e nós pregávamos dizendo: prepara para encontrar-te com o Senhor no dia do arrebatamento. Hoje eu prego diferente, estou dizendo: o arrebatamento está vindo aí. Querendo eu não, mas o arrebatamento vai existir. Querendo nós ou não, mas o arrebatamento vai acontecer. Glória a Deus. Quase não ouvimos mais pregar sobre o arrebatamento da igreja. Mas prega para o teu parente, prega para o teu vizinho, que Jesus Cristo está voltando, que Jesus a qualquer momento vai voltar e vai arrebatar a igreja. Prega, doa em quem doer, doa em quem doer. Eu preguei para o Juraci Tesouro de Ouro, um dos homens mais ricos aqui do DF, mesmo com muitas empresas laranjas, porque eu trabalhei com ele por causa de tempo. Fui carregado de alguma empresa dele. E ele, falando determinadas coisas, eu peguei o telefone, mandei o áudio e comecei a evangelizar ele. E falei: tudo isso que o Senhor tem, você pode juntar essas 700 lotes e 200 e tantas empresas no teu nome, carros, tudo, ainda não compra a tua salvação, porque a salvação foi gratuita. Ela custou o sangue de Jesus do Calvário. O mundo tem que saber quem é Jesus, irmãos, através dos meus e dos teus lábios. Está aqui minha sogra que não me deixa mentir. Eu tinha muita oportunidade, muita vontade de pregar no Maranhão. Preguei alguns lugares do Maranhão, mas eu queria no Codó do Maranhão, porque disse que lá na época quem mandava lá era o Bita de Barão, um dos maiores pais de santo do Brasil. Guimarães que sabe. Já ouviu falar? Bita de Barão? E teve um culto evangelístico na frente da casa do tio da minha esposa, irmão da minha sogra. E eu comecei a ministrar, eu fui para ministrar, e comecei a ministrar ali, e comecei a apresentar Jesus para aqueles que estavam ali ouvindo, e comecei numa fala mansa, e depois eu comecei a me soltar, e de repente o Espírito Santo começou a me tomar, e na ousadia do Espírito Santo disse, que se naquele dia, Bita de Barão não se convertesse a Jesus Cristo, ele ia comparecer diante do juízo final, e ia dobrar o seu joelho diante de Jesus, e ia dizer: Jesus, só tu és Senhor. Jesus, eu perdi muito tempo longe de ti, eu sei que tu és rei, eu sei que tu és Senhor, mas a palavra de Jesus naquele dia para todos quantos o negarem é: apartai-vos de mim, malditos. E quando eu olhei para trás, não vi nenhum dos obreiros, só vi minha sogra do meu lado. Pregue, irmãos, pregue na ousadia do Espírito Santo, mostra para o mundo o poder que Jesus te deu. Esse nome tem poder, esse nome as trevas estremece. Para finalizar, eu tive a oportunidade de pregar no Congresso em São Paulo, e nesse dia minha esposa, semana antes, sofreu de uma cólica renal, e ficou 2 dias internado. Eu precisava viajar, e alguém tinha que ficar com meus filhos. E quando chegou no dia de eu viajar, foi um dia antes minha esposa saiu. Eu disse: amor, se você quiser eu cancelo essa agenda, eu não vou não. Ela disse: não vai. Eu estou melhor, não estava melhor, estou bem. Eu disse: então vou. Liguei para os irmãos e falei: me aguarde aí na rodoviária que eu estou chegando. E fui. E nesse dia, um dia antes, eu preguei em Anápolis. E no outro dia eu viajei, peguei um ônibus ali em frente ao templo do islamismo. E subiu um moço comigo. E se assentou bem do meu lado. E a gente foi conversando, mas ninguém se manifestou de que religião era. Ninguém disse que era crente, ele disse que era islâmico. Eu só sei que quando deu determinada hora à noite,
Ele pegou um tapete de dentro da sua bolsa, forrou no chão do ônibus ali, dobrou o joelho e começou a clamar e a falar, segundo eles, com Maomé. E quando deu pela manhãzinha, de manhã cedo, uma determinada hora, ele fez a mesma coisa. Eu disse: moço, o que é isso? Ele disse: não, eu sou islâmico, eu sou adepto de Maomé. Maomé foi aquele que disse que recebeu a encarnação do arcanjo Miguel e disse que Jesus é simplesmente um homem, mas foi ele que recebeu a encarnação, e é ele que está no lugar da pessoa bendita de Jesus. Fala mentira de Maomé. Eu disse: sério? E ele disse: sério. Eu disse: estou rodado, porque se eu pegar pesado com esses caras e dizer que eu sou cristão e pregar para eles, vão querer me matar quando eu descer lá na estação Barra Funda, na estação da Luz. E quando deu a noite, ele fez a mesma coisa. E quando deu de manhã, ele fez a mesma coisa. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração: Pai, tu está indo pregar a minha palavra. E tu está com medo dele ou deles? Eu disse: Senhor, o que é isso? E o moço estava orando, irmãos. Eu acho que vocês conhecem alguns adeptos do islamismo. Ele põe um tapete ali no chão e começa a bater, e começa a falar com Alá, falar com Maomé, e assim sucessivamente. Quando ele levantou, disse: irmão, senta aqui antes do da merenda, antes do café da manhã. Eu disse: senta aqui, rapaz. Eu falei: em primeiro lugar, eu sou crente, eu estou indo para São Paulo pregar o Evangelho, eu estou indo apresentar para os paulistas quem é Jesus, e tu aqui está adorando a Maomé, e tu me disse que Maomé é maior do que Jesus, e eu vou discordar contigo agora que Maomé não é maior do que Jesus. E vou te dizer outra para você, que naquele dia, quando Maomé ressuscitar, ele vai comparecer diante do trono branco e confessar Jesus Cristo como Senhor. E você, se não aceitar a Jesus, também vai para lá, juntamente